Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações nessa noite, meus amados. Irmãos, uma frase que me chamou muita atenção essa semana, e a frase é a seguinte: a pior tragédia na vida de uma pessoa não é a morte, mas uma vida sem propósitos. A pior tragédia na vida de uma pessoa não é a morte, mas uma vida sem propósitos. Vamos repetir essa frase? A pior tragédia na vida de uma pessoa, mas uma vida sem propósitos. É justamente isso, irmãos. Eu tenho no meu coração, irmãos, uma amarga lembrança de um primo que tinha tudo para dar certo. Jovem muito inteligente, mas esse jovem desperdiçou a sua vida e veio a morrer tragicamente. E aí nós ficamos a pensar quantas pessoas estão desperdiçando as oportunidades. Quantas pessoas vivem desperdiçando a própria vida. Eu compartilhei na quarta-feira, irmãos, que eu estava passando e vi algo engraçado. Vi uma mulher, já tarde da noite, quase de madrugada mesmo, a mulher estava varrendo a calçada, varrendo folhas. E eu fiquei pensando, meu Deus, por que essa mulher não vai dormir? Se amanhã cedo ela vai ter que fazer tudo novamente. Naquela noite ventava muito. E aí eu fiquei pensando que a sua vida é semelhante, irmãos, àquilo que a palavra diz, uma pessoa que vive correndo atrás do vento. A versão, irmãos, uma versão diferente de Efésios 5, 15 a 17, diz mais ou menos assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. O autor trabalha a ideia: tenham cuidado com o que você está fazendo com a sua vida. Tome cuidado. E literalmente, irmãos, no grego, quando o apóstolo Paulo vai falar, vede prudentemente como andais, a ideia aqui é: não tropecem pela vida, não passem por cima dela, não tropecem pela vida. Quantas pessoas estão tropeçando na vida e pela vida? Quantas pessoas estão desperdiçando o seu tempo? O apóstolo Paulo chama a minha atenção, chama a sua atenção para essa realidade. Nós não podemos, irmãos, deixar que o nosso viver seja um viver de desperdício. Corremos, trabalhamos, mas quando nós colocamos a nossa cabeça no travesseiro para dormir, parece que ficou faltando alguma coisa. É como se a nossa vida fosse um círculo, irmãos, ou algo cíclico. Vai e volta essa rotina e assim por diante, mas nós continuamos na mesma. Nós precisamos aproveitar ao máximo cada oportunidade dada por Deus. A pergunta é: será que crente também pode viver desperdiçando o seu tempo, a sua vida, irmãos? É lógico que pode. Por isso que Paulo então escreve esse versículo dizendo: não tropecem pela vida, não passem por cima dela. Nessa noite, meus irmãos, nós vamos trazer algumas questões importantes, pensando sobre esse tema aí. Não desperdice a sua vida, que o seu viver não seja um viver de desperdício. A primeira questão que nós vamos trabalhar nessa noite é, irmãos, o que Deus quer da minha vida? Você já perguntou isso? O que Deus quer da minha vida? O que é que Deus quer de você? Essa pergunta é muito confrontadora. O que Deus quer de mim nesse mundo? Que eu faça, que eu desenvolva? O que Ele quer? Nós vamos ver algumas lições, irmãos, sobre isso. A primeira delas é que Deus quer sua vida toda. É exatamente isso. Não há um versículo na Bíblia, irmãos, em toda a Bíblia, onde Deus não cobre isso do seu povo. Toda a vida. Deus não quer 10% da sua vida. Deus não quer 50%. Deus não quer 99%. Deus quer toda a sua vida. E nós vamos ver nessa noite alguns textos que mostram isso para nós. Primeiro, irmãos, todo o nosso corpo é de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 13, o apóstolo Paulo diz bem assim: ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereça os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. O apóstolo Paulo está dizendo: ofereça os membros do seu corpo a quem? A Deus, como instrumentos de justiça. Eu devo fazer com que a minha boca seja um instrumento de justiça. Os meus pés, os meus olhos, os meus ouvidos, tudo eu devo oferecer a Deus
como instrumento. Tudo agora que eu tenho, tudo que há em mim, não pertence mais ao velho homem, pertence agora a Deus. Deus, Ele quer todo o seu corpo como sacrifício vivo, como instrumento de justiça. Além disso, irmãos, talvez a gente pense assim, mas Deus quer todo o meu corpo. Nós vamos ver texto na Bíblia dizendo que Deus quer todo o seu ser. Deuteronômio capítulo 10, Moisés diz para nós no versículo 12 o seguinte: o que é que o Senhor, seu Deus, lhe pede? Senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, e que ame e que sirva o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Veja que coisa interessante, todo o caminho. Eu devo andar em todo o caminho de Deus, mas eu também devo, irmãos, para a glória de Deus, servir a Deus de todo o meu coração e de toda a minha alma, ou seja, não é 10%, nem 99%, mas todo o meu coração, toda a minha alma, eu devo devotar a Deus. Todo o meu ser deve ser agora de adoração a Deus. Ele tem que ser o primeiro, irmãos, da minha vida. O que Deus quer da minha vida? O que Deus quer de mim? Tudo. Ele quer ser o primeiro da nossa vida. Mateus capítulo 6, versículo 24, a palavra de Deus diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Jesus está dizendo, ninguém pode. Nós não podemos servir a dois senhores. Deus, Ele tem que ser o primeiro em nossas vidas. Deus tem que ser, irmãos, estar em primeiro lugar no meu coração e nas minhas atitudes. Ou Ele é primeiro, ou Ele não é o primeiro. Preste atenção, irmãos, aqui por favor. O que Deus quer de mim? Deus quer ser o primeiro na minha vida. Ele não quer ser o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto. Ele quer ser o primeiro. Nós não podemos servir a Deus e as riquezas. Nós não podemos servir a Deus e a outras coisas. Ele tem que ser o primeiro. Irmãos, nós muitas vezes julgamos as outras religiões que devotam e oferecem cultos aos deuses. Mas o Senhor, quando diz, não terás outros deuses diante de mim, o Senhor fala também para Israel. Tudo que toma o nosso lugar, irmãos, tudo que toma a primazia de Deus, a prioridade de Deus na nossa vida, isso é um ídolo. Tudo que faz com que Deus se torne em minha vida algo secundário, de certa forma se torna para mim um Deus. Muitas vezes eu não penso sobre isso, mas isso é verdade. O que Deus quer de mim? Ele quer ser o Deus da nossa vida. Ele quer ser o centro da minha vida e da sua vida. Ele não quer ser Deus quando você simplesmente está pedindo, está clamando, quando está precisando, quando está no caos, quando está lá na calamidade, na tempestade. Senhor, me ajuda. Não! Ele quer ser o primeiro em todo momento, em todo instante da nossa vida, meus irmãos. Tem um texto muito interessante. Estava observando esse texto. Eu queria que os irmãos observassem Lucas capítulo 9, versículo 59, por favor. Veja quem era o primeiro na vida desse jovem. Lucas 9, versículo 59. A outro disse Jesus. O que Jesus disse? Segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir, o quê? Primeiro. Senhor, deixa primeiro. Quem era o primeiro lugar aí, irmãos, na vida desse jovem? Quem estava em primeiro lugar? O seu pai. Ele diz, segue-me. Que chamado especial, chamado, irmãos, maravilhoso. Diz, vem, quero que você seja o meu discípulo. Aí ele falou para Jesus, Senhor, deixa primeiro, Senhor, eu fazer algo. Irmãos, quem é que está no centro da sua vida? Quem é que está no centro da sua vida? Na parábola do banquete, meus irmãos, nós vamos ver algumas situações que mostram para nós quem é quem e quem está no centro das nossas vidas. Os irmãos podem caminhar algumas folhas aí para frente, mais ou menos uma folha. Vá para Lucas capítulo 14, por favor, algumas folhas mesmo. Precisamente nós vamos observar, irmãos, o versículo 18. Vamos ver aí? Não obstante, todos a uma começaram o quê? Disse o primeiro. O que ele fez? Comprei um campo e preciso ir, rogo-te que me tenhas por. Outro disse. O que ele fez? E o outro? O primeiro usou sua riqueza como desculpa. Comprei um campo, não vou. O segundo usou seu trabalho como desculpa. Comprei 5 juntas de bois e vou o quê? Experimentá-las, vou trabalhar. E o outro usou o casamento, precisamente aqui a mulher, como desculpa para não participar do reino de Deus. Meus irmãos amados, quem é que está no centro da sua vida?
Nós somos dirigidos por alguma coisa, irmãos. E aquilo em que nós gastamos muito tempo mostrará para nós o que nós estamos fazendo com a nossa vida. Não desperdice a sua vida. Deus quer ser o primeiro. E vou dizer uma coisa, irmão, se Deus não for o primeiro em nossa vida, nós não temos Deus. A palavra de Deus diz que Deus não divide a sua glória com ninguém, com nenhum outro ser no mundo, nem com o seu povo, nem comigo, nem contigo. Ele não divide, ou ele é o primeiro, ou ele não é o primeiro. Se Deus não está no centro da nossa vida, do nosso dia, do nosso cotidiano, Ele não está em lugar nenhum na nossa vida. Ele tem que ser o primeiro. A segunda questão, irmãos, que nós precisamos perguntar: o que eu preciso fazer? Se Deus quer a minha vida, se nós entendemos, irmãos, que é necessário sairmos dessa zona de conforto. Deus quer o nosso corpo, Deus quer todo o nosso ser, Deus quer ser o primeiro em minha vida. Aí você diz: pastor, eu estou preocupado porque Ele não está sendo o centro da minha vida. Eu não estou vivendo com Deus, não estou, na realidade, obedecendo os mandamentos de Deus. O que faço? Tem uma palavra chamada disciplina, irmãos, que muitas vezes nós não gostamos dessa palavra, mas essa palavra é importante. O que eu preciso fazer? Disciplina. Você não pode ser discípulo de Jesus sem disciplina. Essas duas palavras andam juntas. Eu tenho que ser uma pessoa disciplinada. Os irmãos já notaram como Deus é um Deus de ordem? Deus, Ele trabalha dessa forma. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo diz: exercita-te pessoalmente na piedade. Em uma versão diz: seja disciplinado. Eu não posso fazer exercício, exercitar a minha fé, exercitar a minha caminhada, exercitar, irmãos, e me renovar, se eu não for uma pessoa disciplinada. E nós temos dificuldade em respondermos a pergunta: o que é disciplina? Preste atenção aqui. Disciplina é fazer uma coisa que é difícil agora, a fim de desfrutar do benefício mais tarde. Disciplina, vou repetir, é fazer uma coisa que é difícil agora, a fim de desfrutar do benefício mais tarde. Oração não é fácil, mas a disciplina da oração vai me levar a um caminho extremamente maravilhoso. Ler a palavra de Deus todo dia não é fácil, mas me conduzirá, irmãos, a um caminho de bênção. Então é isso. É fazermos algo difícil, que nós vamos desfrutar do benefício desse ato mais tarde. Nós só somos disciplinados naquilo que nós amamos, irmãos. Eu tenho certeza que muitas pessoas que aqui estão são pessoas disciplinadas no trabalho. Todo dia é pontual, 5 horas, 6 horas, 7 horas, lá está, ele levanta e vai trabalhar. É disciplinado. O aluno é disciplinado na escola. Ele sabe que tem que ir para a escola e tem que acordar cedo naquele horário todo dia. Tem gente que vai para a academia todo dia naquele horário, ele faz academia todo dia naquele horário. Tem outros que todo dia bate o ponto na televisão, todo dia naquele horário. Por quê? Porque nós somos disciplinados naquilo que nós gostamos, naquilo que nós amamos. Nós gostamos do trabalho, por isso nós somos disciplinados, nós gostamos. E a nossa natureza pecaminosa, irmãos, muitas vezes tende a nos afastar da disciplina, da palavra de Deus, da oração, de uma vida devota a Deus. Nessa noite, queridos, nós precisamos pensar sobre isso. Nós não podemos ser uma pessoa saudável espiritualmente sem disciplina. Eu não sou uma pessoa, irmãos, não posso ser uma pessoa abençoada por Deus e negar o que a palavra de Deus diz. Isso é na realidade, um problema, eu entender dessa forma. Tenho que exercitar a minha fé, tenho que exercitar aquilo que a palavra de Deus diz, eu tenho que praticar diariamente, tem que ser todo dia, até que eu aprenda. Até que eu veja os benefícios na minha vida, no meu casamento e em outras áreas da minha vida. Duas coisas que impedem, irmãos, o cristão de ser uma pessoa disciplinada. Hebreus, capítulo 12, versículo 1, diz para nós: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Tem duas coisas aí. Pecado nós sabemos. O que é pecado? É quebrar um mandamento, é a transgressão. O pecado, na realidade, impede, irmãos, o cristão de crescer. Mas o peso também impede. O que é o peso? Aqui no texto. O peso é algo que não é necessariamente errado, apenas não é necessário. Ei, meus irmãos, a televisão pode ser um peso na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Televisão não é errado, mas pode ser um peso. O casamento pode ser um peso. Uma atividade pode ser um peso. O clube pode ser um peso. O clube é ruim? A pessoa ir tomar o banho de piscina não é ruim. Uma viagem em si mesma não é ruim.
mas a viagem pode se tornar um peso para o nosso crescimento espiritual, o trabalho também. John Piper diz que as maiores, irmãos, os maiores inimigos do crente são as dádivas de Deus. Nós achamos que os nossos maiores inimigos é o diabo e assim, realmente são inimigos, mas as dádivas também são inimigos perigosíssimos. A pessoa não tem um carro, Deus vai dar um carro para a pessoa. E aí a pessoa, Senhor, eu tenho tanta dificuldade de ir para a igreja, meu Deus. E aí o Senhor vai lá, abençoa, compra um carro, compra moto. Não vou hoje para a igreja não. Não foi uma dádiva? A dádiva se transformou em um peso. Tem pessoas que lutaram para que Deus abençoasse na área financeira e tal. E eram pessoas que trabalhavam, esforçavam muito e assim por diante. Na primeira bênção, quando essa pessoa começou a ser abençoada por Deus, se tornou a mão fechada. Meus irmãos, qual é o peso da sua vida? Quais são os pesos? Tem pessoas que usam os filhos, irmãos, como desculpa para não vir para a igreja. Que Deus tenha misericórdia, Deus não ouça essas palavras. Se nós queremos crescer espiritualmente, nós temos, irmãos, que disciplinar a nossa vida, tem que ser algo real, todo dia. Nós temos que respeitar as prioridades, irmãos. Tem algo na nossa vida, no nosso dia a dia, que é prioridade. Preste atenção aqui, nesse exemplo nós vamos entender um pouquinho. A palavra de Deus conta a história de Marta e de Maria. Maria, quando percebe que Jesus entrou na casa de Marta, ela estava ali, o que Maria faz? Diz a palavra de Deus que ela quedou-se aos pés do Senhor, estava ouvindo os ensinamentos. A prioridade, a oportunidade era aquela. O Senhor está aqui agora, que não era todo dia, mas não todo dia. Ninguém recebia Jesus todo dia, e então naquele dia Jesus foi para a casa de Marta. E diz a palavra de Deus, enquanto Maria estava ouvindo os ensinamentos, Marta estava agitada de um lado para o outro, preocupada, ansiosa. O que eu vou fazer para esse tanto de homem? Meu Deus, que assim por diante. Diz a palavra de Deus que essa irmã estava dessa forma. E Jesus então chega para ela e diz: Marta, Marta, andas inquietas e preocupada. Te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma coisa é necessária. E aí ele confirma e diz: Maria escolheu o que, gente? A boa parte, a melhor parte. A melhor parte da vida não é o trabalho, viu? Nem o casamento. A melhor parte da vida não é o nosso time de futebol que está ganhando. Não. A prioridade, irmãos, o melhor do nosso dia é Deus. Ele tem que ser o centro. E é justamente isso que Jesus está dizendo. Entre trabalhar e buscar a Deus, eu devo procurar, irmãos, segundo o texto, Deus. Não estou dizendo que a igreja não deve trabalhar. Mas nós devemos planejar a nossa vida de tal maneira, irmãos, que nós não possamos viver fazendo do nosso trabalho uma desculpa para nós não buscarmos a Deus. Ele tem que ser o centro. Todo o universo tem que parar diante da glória do Senhor e buscar a glória do Senhor. Todo o universo. Essa é a melhor parte que nos cabe. Irmãos, isso é necessário. É o que nós necessitamos, é buscar a presença do Senhor. A maioria de nós, irmãos, o homem vive aproximadamente 25.550 dias, em média. Não pense que talvez você vá viver mais que isso. A média é mais ou menos esse tanto. E eu pergunto, será que não vale a pena nós gastarmos tempo para investirmos no reino de Deus? Nós vamos ficar aqui para sempre? Não. Aí começam as desculpas para não buscarmos a Deus. Não, nós não podemos isso, nós temos que colocar Deus como prioridade. Maria não foi irresponsável, irmão, simplesmente ela agarrou a oportunidade de buscar a presença de Deus naquele momento. Meus irmãos, eu pergunto, quem ficou com a imagem negativa ali? Foi Maria ou foi Marta? Quem ficou frustrada? Foi Maria ou foi Marta? E quem foi que errou? Queridos irmãos, se nós queremos escolher a melhor parte, irmãos, nós devemos olhar o que a palavra de Deus diz. Se você está correndo atrás de dinheiro, buscando, lutando, amém, Deus abençoe o seu trabalho. Mas veja o que a palavra de Deus diz, Salmo 39, versículo 6. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os, diz o texto aí, em vão se inquieta. Em uma versão diz, toda a nossa correria não leva a nada. Toda a nossa correria não leva a nada. Outro texto que nós vamos observar aí, irmãos, nós já estamos chegando ao final. Provérbios 10, 27. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. A Bíblia Viva diz assim, o temor ao Senhor acrescenta horas ao seu dia. Nós seremos abençoados.
Quando nós buscamos a Deus, Deus abençoa o nosso dia. O que Deus quer de mim? O que eu preciso fazer? E por que eu devo fazer isso? Por que eu devo oferecer todo o meu ser a Deus? Todo o meu corpo a Deus? Imagine que você esteja na fila de transplante de órgãos. Imagine, de repente o seu rim direito deu problema. E aí você vai para o médico diz, olha, esse rim seu está praticamente perdido, você vai ter que fazer um transplante. Imagine isso. E aí luta, e aí você acha uma pessoa compatível, uma pessoa estranha, e essa pessoa diz, olha, eu vou doar o meu rim para você. Eu acredito que você ficaria grata a essa pessoa o resto da sua vida, sim ou não, irmãos? Não é verdade? Uma pessoa que nem conhece você, nem sabe onde é que você vive, assim por diante, de repente quis doar o rim, e você vai falar para todo mundo, olha, aconteceu isso na minha vida, mas aconteceu que fulano, Deus levantou um homem, assim, que homem bondoso, um homem doeu para mim um rim. Eu queria dizer para você nessa noite que Jesus não doou somente o rim para você, Jesus doou toda a sua vida para você. Ele doou tudo por nós. Por que eu devo, irmãos, oferecer a minha vida, o melhor de mim? Porque eu fui comprado na cruz por Jesus. Porque Jesus um dia pagou um alto preço. Fomos comprados na cruz. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15 diz bem assim: e Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós não devemos mais viver para nós mesmos por causa de Jesus. Por Jesus. Ele ofereceu a sua vida lá na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário nós fomos perdoados. Nós fomos resgatados. Fomos libertos pela morte de Jesus. Queridos irmãos, nós devemos ser crentes fervorosos, nós devemos ser crentes disciplinados, porque um dia Ele nos comprou, e o preço foi o sangue. Nós somos alvos, irmãos, da misericórdia de Deus. A palavra de Deus diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O apóstolo Paulo está dizendo das misericórdias de Deus, olha, Ele não deu o que vocês mereciam. E o que nós merecíamos, irmãos, senão o inferno? Vivemos uma eternidade sem Deus, vivemos para sempre sem Deus, vivemos para sempre sem, irmãos, contemplarmos as belezas criadas por Deus, num lago de fogo e enxofre. Diz a palavra de Deus, rogo-os, pois, irmãos, por essas misericórdias, que apresenteis então o vosso corpo por sacrifício vivo agora, ofereça a sua vida a Ele. Houve uma troca. Jesus foi no inferno, lá na cruz do Calvário, por mim e por você. Ele desceu lá na cruz por mim e por você. Ele merece o nosso melhor, meus amados. Esse amor, não há amor como o de Jesus. John Stott diz, se nós queremos saber, definirmos o significado de amor, nós não temos que ir para o dicionário, nós temos que ir para o Calvário. É lá que nós vamos saber como Ele nos ama. Olhe para a cruz e veja o amor de Deus. Isaías 53 diz, todavia ao Senhor agradou moê-lo. Ele foi prensado, Ele foi moído por nós. Queridos irmãos, Deus não quer a nossa vida por metade, Ele quer toda a nossa vida. O Evangelho que diz aí que nós podemos viver a vida, o crente pode ser crente mundano, crente não pode ser mundano. Tem mundano que diz que é crente. A pessoa muitas vezes está se enganando, temos que ser diferentes. Finalizando, não desperdice a sua vida, querido. Ela é preciosa para Deus.
Por isso, cuide da mesma. A nossa vida deve ser oferecida continuamente como um sacrifício vivo a Deus. E também, a nossa vida deve ser um reflexo vivo do amor de Deus. Deus nos amou. Queridos irmãos,